Nossa, cara, nós temos que se atentar para a história aqui. Eu vou contar um pouquinho do passado para vocês, para poder saber onde é que a gente vai chegar no futuro. E antes, dá um respiro, né? O Rodrigo aqui contou uma história, abriu a porta do metaverso para a gente, né? Mas eu vou fechar um pouquinho a porta, né? Voltar um pouquinho para trás e fazer uma reflexão aqui. De onde é que a gente está vindo? Eu acho super importante, né, a gente falar um pouco sobre isso, né? O que está por trás desse negócio? Achei interessante, né? Acho que foi você que perguntou, quem é que está lidando com startups aqui? Poxa, quase ninguém levantou a mão, né? Vocês estariam bem se o concorrente estivesse aqui na sala, mas ele não está aqui na sala. O concorrente novo de vocês do futuro, dos próximos 5 anos, 10 anos, ele está em outra sala, ele está em outro evento. Então, a gente tem que correr atrás, entender um pouquinho o que está acontecendo lá fora, né? Para a gente não ficar só pensando, não, isso aí é um negócio de invenção de tecnologia, né, e tudo mais. Mas a coisa é séria mesmo, essa revolução está acontecendo no mundo inteiro, e a gente não está em 2022, a gente está em 2030. Né? A gente está como estaria em 2030 por causa do Covid, por causa dos anos digitais. Então, a coisa ficou séria mesmo. Né? Então, vamos prestar um pouquinho atenção nessa digitalização. Bom, antes de tudo, né, acho que vocês devem estar pensando, depois dessas palestras todas, muito legais, que eu aproveitei bastante, vocês devem estar pensando assim, nossa, vou voltar para casa e vou fazer a minha construtora virar uma Construtec. Acho que essa é a maior inovação que vocês estão pensando aí, né? Aí outros estão pensando assim, nossa, vou fazer a minha empresa do ramo imobiliário virar uma PropTech. Né? É um caminho, mas o caminho é um pouco mais longo que esse. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês logo o final da história. Eu gosto de contar as histórias pelo final. Se vocês gostaram do final, a gente dá ré e conta o início, né? Porque ficar enrolando, contando uma história, às vezes é ruim. Onde é que vai chegar essa história? Então, a brincadeira sobre o último slide, ele é um fim com a letra N. É um fim de fintech. Todos que estão nessa sala, se chegarem no final da história, com as suas construtechs, proptechs, o que for, né? Foodtechs, mobility techs, tudo que for tech, legal tech, no final, a história é uma fintech. Né? O que quer dizer isso? Né? Existe uma briga que está acontecendo lá fora. Eu quero convidar um pouco vocês com a cabeça de usuário, agora esqueçam aí as construtoras, setor imobiliário, pensem em vocês, pedindo comida, pedindo um táxi. Né? Vocês estão entendendo a revolução que ocorreu nos últimos 20 anos? Né? A revolução ela ocorreu aqui da direita para a esquerda. Eu fiz questão, pelo tempo aqui, estou mostrando ela. Isso aqui eu poderia ficar 2 horas explicando o que aconteceu, mas eu vou tentar resumir aqui em 2 minutos o que aconteceu. Há 20 anos atrás, esses logotipos aqui do Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, nem era Magalu ainda, né? Americanas, eles entraram num negócio que era Many Weeks Delivery. Né? Eles estavam aqui nesse Many Weeks. Eles pularam, nos últimos 10 anos, para Same Day Delivery. Vocês se deram conta, né, que vocês pedem um tênis, chega no mesmo dia. Não? Isso já está acontecendo há mais de uma década. Então, não é nem futuro isso, galera. Isso aí está acontecendo há mais de uma década. Só que foram aparecendo outros tipos vamos testar aqui. Outros tipos de animais, né, que eu vou chamar aqui de aplicativos, que começaram a trabalhar com Same Hour Delivery. Então, o Same Day é coisa do passado. Você tem que entregar em 1 hora. Né? E assim foi indo para frente. Depois apareceram o pessoal de táxi, né? Começaram a fazer entrega em minutos. Vocês param para se dar conta, né? O produto do Uber é entregue em 2 minutos, 3 minutos. Quem é que não cancela um Uber se aparece lá 10 minutos? Vocês ficam loucos, né? Porra, 10 minutos para vir um Uber. Pô, o cara está te entregando um carro que é físico em 10 minutos. Na verdade, em 3, né? A maioria dos Uber chegam em 3, 4 minutos. Aí depois, uns 3, 4 anos atrás, começa o fenômeno do Pix. Minuto é coisa do passado já. Aí a coisa virou instantânea, mesmo segundo, na verdade. Né? Então, num segundo você paga. Eu estava aqui com o Henrique, né? O Henrique conheci hoje, muito prazer, meu colega do lado aqui de palestrante. Eu acabei de vender uma fração de um apartamento, e quanto tempo demorou ali? 1 minuto, 2, né? Eu vendi um apartamento aqui em 1 minuto, usando 100% uma transação real. Do lado dele, ele ficou apavorado, falou, pelo amor de Deus, o que tu está fazendo? Não, estou vendendo um imóvel aqui. Então, eu estava usando um Pix para vender um apartamento em tempo real. Tá? Só que a história não acaba aí. Se você vai para a China, vamos fazer aqui uma perguntinha, né? Quem é que já foi para o Vale do Silício? Estudar lá o Vale do Silício. Quem é que foi para a China? Ó, tem meio parelho, né? E quem é que foi para a Índia estudar?
Eu fui várias vezes para esses países, principalmente para a China, fui 7 vezes para tentar entender o que está acontecendo, né? Lá na China, quem manda no e-commerce não são os aplicativos de tipo Mercado Livre e tudo mais, são os aplicativos de messaging. Então tem mais uma onda, né? Quem é que vai ser o novo concorrente de vocês? Vão ser uns caras que estão aqui, principalmente nesse cenário aqui, no cenário dos bancos e das redes sociais. É esse cara que vai vender o próximo apartamento. É porque ele tem poder. Quanto mais lá para a esquerda, mais poder de penetração no celular das pessoas. E aí a pergunta é a seguinte, né? Se eu tiver que deletar um aplicativo aqui, qual que eu deleto? Eu deleto os que estão para cá. Os que estão para lá eu não consigo deletar. Ninguém vai deletar o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o aplicativo do Banco Inter, né? E onde é que vocês e nós todos estamos? Pessoal, nós estamos 20 anos atrás. Nós estamos aqui. Many weeks. É aqui que está o 5º andar, é aqui que está a Loft, aqui que está a construtora de vocês. Vocês estão operando no mercado como se não existisse 20 anos de tecnologia. Essa é a minha provocação, porque eu também estou junto. E eu fiquei inquieto quando eu comecei a ver o blockchain avançar. Eu falei, pô, chegou a hora de mudar isso aqui. Nós não podemos... Eu fiz essa revolução aqui. Eu criei a empresa que comprou o controle do iFood. Então, eu vi tudo acontecendo, fui treinado na China, eu vi essa história acontecendo em 2012. Né? E aí eu falei, pô, é hora de mudar. Então, o que a gente fez aqui? A gente precisa dizer, né, e operar com a propriedade de forma digital. Não dá mais para fazer uma transação, né, de e-notariado, vamos falar assim, que é uma baita de um aplicativo, mas que demora 60 dias para aprontar ele. Documento, vamos lá, que vai no cartório, volta. Né? Então, a gente precisa evoluir esse mercado. Vocês, olha quanta tecnologia vocês mostraram aqui, né, o pessoal do setor. Negócio lindo, né? O prédio todo no metaverso, bonito. Tá, mas e aí? Aí eu vou vender tudo no papel? Né? Porque nosso sistema operacional do nosso mercado aqui, do mercado imobiliário, é de papel. Né? Não dá para ser mais de papel. Nós estamos no mundo digital. Então, vamos adiante um pouquinho. É isso que a gente quer fazer. Levar quem está aqui 20 anos atrasado na evolução digital, dar um salto em um ano. Né? O ano passado começou esse salto para jogar lá para a propriedade digital. Bom, é como se a gente estivesse, então, instalando, né, um sistema operacional. Basicamente é isso. Por que ninguém conseguiu fazer isso até hoje? Porque o pessoal de blockchain, quem conhece aqui blockchain, é muito reacionário. É uma galera muito nerd, quase pirata, alguns ladrões, é um negócio complexo. Né? Toda a tecnologia disruptiva ela é usada para o bem e para o mal. Né? Como foi o sexo na internet, como foi tudo, né? Como foram as caravelas, né? Caravela tinha ladrão, tinha pirata, tinha gente fazendo transporte mercantil, né? Então aqui a gente está instalando como se fosse um novo sistema operacional. Se vocês olharem, esse fato aqui é chocante, né? Mas toda a tecnologia que vocês estão usando para construir, vocês e eu junto, né? Todos nós estamos usando um sistema operacional de 1864. Está tudo bem? Está tudo bem para vocês? Maquetes em 3D, o prédio subindo, todo monitorado, mas na hora de eu fazer a venda, eu vou usar um método criado em 1864. É isso mesmo? 150 anos, então não dá para se apoiar desse jeito. 2021 foi o ano do NFT, a palavra mais buscada no Google. Né? E puxa, eu estava lá, ainda bem, né? Foi sorte, porque eu nem usava esse termo NFT, eu usava propriedade digital, mas acabei de criar um negócio de NFT no ano do NFT. Né? E foi o ano que a gente criou aqui em Porto Alegre. Porto Alegre é a capital nacional, estou intitulando aqui Porto Alegre, capital nacional da propriedade digital, porque a gente criou aqui as primeiras 30 do Brasil. Né? Foi um fato inédito. O Rio Grande do Sul tem muito de vanguarda nesse setor. E aí começou a mudar um pouco o mercado. Para vocês entenderem de forma mais assim, uma metáfora, né? Aqui deve ter muita gente que conheceu o DOS. Você se lembra do DOS, desse sistema operacional aqui de linha de comando? Né? Então, acho que tem algumas pessoas que usaram esse sistema, eu usei. Qual foi a sacada do Bill Gates naquela época? Por que ele ganhou da Apple na época? Porque a Apple estava tentando criar um sistema de janelas, desprezando os sistemas antigos de linha de comando. O Bill Gates foi um pouquinho mais esperto, ele pegou o Windows e botou o Windows lá dentro do DOS. Ó. Vocês estão vendo aqui, está escrito Win.exe. Essa foi a sacada.
Então, por que as empresas não conseguiram fazer nada? Estão tentando, as construtoras e todo mundo tentando fazer sistemas em blockchain e não conseguiram. Porque todo mundo que tentou desprezou o sistema de registro nacional, que é um baita de um sistema, ele só precisa ter evolução. Né? Então, o que nós fizemos aqui? No case da Netspace, em vez de rasgar a matrícula, né, que todo mundo tentou fazer, a gente pulou o token para dentro da matrícula. Então, a gente fez uma amarração 100% legal, reconhecida pelos órgãos de registro, né, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, pela própria corregedoria. Então, o que é feito aqui? Né? Existe um código, um token, para quem não... Imagina que é como se fosse um número, né, uma senha, né, que vem do blockchain, e a gente insere ele dentro da matrícula. Quando a gente coloca isso numa transação imobiliária de permuta, que a gente permuta a propriedade civil pelo token, a gente está conseguindo a possibilidade de espelhar aquela matrícula nesse lado aqui, no ambiente digital. Aí vocês vão dizer, que legal, é tipo um quinto andar, tipo uma loft. Não, não é isso, é uma coisa um pouco mais baixo nível. Por quê? Porque aqui, vocês não estão enxergando aqui, mas tem um botão de comprar. E se você comprar, vai acontecer o que o Henrique viu há 5 minutos atrás. Você compra mesmo. Compra e recebe. Né? Delivery com pagamento. Você faz o pagamento e recebe a propriedade em tempo real. Por quê? Porque está registrado no blockchain. Demora mais ou menos 2 minutos para acontecer essa transação. Então, a gente baixa de 2 meses para 2 minutos. Tá? Então, foi isso que a gente fez. Foi um caso que espantou muita gente. Né? Foi feito aqui em Porto Alegre, na primeira zona de registros. Então, teve esse efeito, né, de como se estivessem reinstalando um sistema operacional. Bom, vou tentar fazer assim, de forma, respeitando o conhecimento de todos aqui, fazer de uma forma bem didática. Mas como é que vocês fizeram? O que tem por trás? Né? Eu resumi aqui de uma forma que ficasse fácil de entender em 4 pilares. Primeiro pilar, já tinha mostrado para vocês, a gente foi lá, isso aqui, quem não está conseguindo ler aqui, isso aqui é uma matrícula, né, tradicional, de papel, que está armazenada numa zona de registro, que todos vocês conhecem, se vocês constroem ou são do ramo imobiliário, isso aqui é a coisa mais sagrada de um imóvel. Né, e aqui está a verbação da última transação feita nessa matrícula. Está escrito aqui, né, que foi permutado por um token denominado Netspaces, Andradas 1234, sala comercial 1625, ele tem um símbolo chamado NETS002A, o segundo token da série A. Ele está registrado na blockchain da rede Ethereum, e aqui está a hash dele, que é o código. Né? Código único, raro, só existe um código para cada imóvel. Tá? Primeiro pilar, entenderam. Isso aqui seria suficiente, Andrés? Seria legal. Né? Pô, ó, o token está lá, mas todo mundo sabe que... Eu não sou advogado, mas... A gente tem uma área jurídica bem grande. Todo mundo sabe que o proprietário civil tem uma série de direitos e deveres. Então, puxa, como garantir que um NFT vai representar os mesmos direitos e deveres? Então, a gente fez um segundo pilar. Vou passar para esse lado aqui. Esse segundo pilar é um regulamento. Tem em torno de uns 80 artigos para que ele dê poder para o NFT e não seja uma brincadeirinha de uma figurinha, né? Que ele seja realmente o cara... Porque estou falando de um apartamento de 500 mil reais, de 1 milhão de reais, ou um prédio de 100 milhões, ele vai estar representado por um NFT. Então, a primeira coisa que tem que fazer nesse regulamento é como é que desfaz, se eu não quiser mais. Então, o artigo 10 desse regulamento prevê o desfazimento do NFT. Sabe, as pessoas só entram numa porta de entrada se elas enxergam de saída. Então, esse tipo de coisa. Como é que faz para alugar, como é que faz para vender, como é que faz para dar em garantia e tudo mais. Então, entenderam o segundo pilar? Ele meio que amarra os direitos e deveres do NFT, porque isso aqui é uma coisa muito séria, é patrimônio. Né? Você sabe que o patrimonialista é um cara muito conservador, então ele poder entrar nesse regime digital. O terceiro pilar é a tal da custódia. Você já deve ter ouvido falar em custódia, mas talvez não pararam para pensar. O nosso patrimônio ele é custodiado por alguém. Ou vocês guardam o dinheiro no colchão aqui, né? Alguns devem guardar também, mas a gente não guarda mais o dinheiro no colchão. A gente dá o dinheiro para alguém custodiar o nosso dinheiro. Né? Aí eu pergunto,
Vocês teriam um problema se esse banco que vocês deixam o patrimônio financeiro de vocês, se vocês botassem o seu apartamento lá, vocês confiariam? Não tem por que não confiar, né? Se você tem dinheiro guardado, você tem patrimônio guardado. Então, os bancos são os prováveis custodiantes das plataformas digitais, das propriedades digitais. Vocês têm que começar a entender essa dinâmica. Por que o Itaú acabou de criar uma gestora, né, de patrimônio digital? Para fazer isso. Né? Eles já perderam a corrida para as criptomoedas, entenderam, né? Quando uma Binance chega aqui no Brasil, a Binance é uma crypto exchange. Ela chega no Brasil, quantas vezes ela é maior que uma B3? Milhares de vezes, é muito grande, muita transação. Então, os bancos, as empresas de custódia não querem perder essa onda. Tá? Esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar, Andrés? É a própria plataforma. Por que você já não usa só o blockchain? Porque o blockchain ele tem uma característica que ele é ao portador. Então, assim, alguém, não vou nem perguntar para não passar vergonha, né? Alguém deixaria o seu apartamento ao portador? Pois é, as pessoas de Bitcoin deixam, né? Eu tenho 10 carteiras, que são carteiras offline de Bitcoin, e elas estão ao portador. Por que eu tenho? É tipo dinheiro no colchão, né? Então, tem cofres que armazenam isso e tudo mais, mas um apartamento eu não deixaria. É estranho, né? Você deixar um apartamento, alguém rouba teu celular, pô, roubou meu apartamento. Então, o que a gente teve que fazer aqui? A gente teve que fazer uma trava. Nós colocamos, na verdade, 2 travas no blockchain, porque eu não quero que o imóvel seja tratado como se fosse um Bitcoin. Não dá para fazer isso. Então, a gente colocou uma trava chamada testemunha. O Henrique até viu, né? Quando eu fiz a transação, a transação parou em 2 testemunhas. Né? Por quê? De propósito. Eu fiz para parar mesmo, porque eu quero ter o direito de ser roubado. Eu não quero ser roubado, mas eu quero ter o direito de. Então, se eu for roubado, alguém pegar meu celular, né? Eu tenho 7 apartamentos aqui nesse celular aqui. Pode roubar à vontade, não tem problema nenhum. Estou com 4, 5 milhões de reais nesse celular. Pode roubar, não vai acontecer nada, porque vocês vão tentar transferir e vai parar nas testemunhas. Se vocês levarem e sequestrarem as testemunhas, eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu vou fazer uma transação de desfazimento, que está previsto lá no artigo tal, né, do regulamento. Então, assim, tem umas amarrações que tem que ser feitas para a gente poder respeitar o mundo atual, porque senão a gente fica só no futuro e as pessoas vão tirar sarro. Né? Então, a gente está tratando com o futuro, mas, ao mesmo tempo, olhando para o mundo atual e dizendo como é que funciona no mundo atual. É com testemunha? Então, tá bom, vou botar testemunha. Então, esse é o quarto pilar. E aí é interessante de vocês analisarem o que acontece depois da criação da propriedade digital. É um negócio muito contundente que acontece, porque a gente está tão acostumado a fazer uma transação imobiliária ela demorar 60 dias, que a gente, quando a gente recebe a escritura, a gente meio que faz uma festa, né? Comemora, é um troféu aquela escritura. Mas se você parar para pensar que a gente pode vender um patrimônio em 1 minuto ou 2 minutos, olha o que dá para fazer. Faz mais ou menos uns 6, 7 meses que nós criamos as primeiras propriedades. Em 6, 7 meses, nós já criamos 4 aplicativos diferentes, e todos eles têm cases reais. Então, primeiro case real, venda fracionada. Tá? Então, por exemplo, eu morei particularmente em São Paulo 18 anos, sempre morei de aluguel. Por quê? Porque eu não queria entrar no financiamento e ficar 20 anos pagando e depois ir embora de São Paulo. Eu poderia ter comprado, né, o dinheiro da entrada eu tinha, poderia ter comprado 20% e ter alugado os 80%. Hoje eu teria pelo menos 20% de um apartamento em São Paulo. Eu não fiz isso, eu joguei todo o meu dinheiro fora. Então, são produtos que eu vou mostrar aqui como é que as pessoas estão usando. Então, venda fracionada, financiamento imobiliário. Vocês já pararam para pensar quantos financiamentos imobiliários cada banco faz aí no Brasil? Né? Os bancos que a gente está conversando, tem um banco que faz 5 mil, 10 mil financiamentos por mês. Né? São 5 a 10 mil diligências de imóvel que tem que ser feita. Depois de fazer a diligência, além de fazer a diligência da pessoa, do comprador, ainda tem que fazer o processo de gravame, né? Gravar uma alienação fiduciária de papel, lá num papel de 1800. Então, aqui com o NFT, a gente vai mostrar o case para vocês também, a gente consegue fazer a alienação fiduciária na hora. É um botão, aliena. Você quer financiar? O imóvel é digital? Então, tá bom, está alienado, teu imóvel, na distância de um botão. O quarto item é, depois que o seu imóvel está digital,
eu posso chegar num banco e dizer o seguinte, olha, eu tenho um apartamento de R$1 milhão, eu gostaria de um empréstimo de 500 mil. Isso acontece todos os dias, né? Isso se chama de home equity, vocês devem conhecer bastante. Então, só que hoje, o que o banco faz? Onde é que é teu imóvel? Ele vai fazer uma auditoria, o cara que está quebrando, precisando do dinheiro, ele quebra, até ele conseguir o home equity, né? Aqui ele conseguiria fazer na mesa do gerente, ou até do home banking dele. Porque o imóvel já está digital. O imóvel vale R$1 milhão, o banco pode liberar na hora para ele R$500 mil. Tá? Então, e o terceiro caso, que é um caso mais avançado, mas que a gente já tem um case real, é fazer a venda direto do imóvel nas crypto exchanges. As crypto exchanges são lugares onde você compra e vende criptoativos. Mercado Bitcoin, Binance, Coinbase, são OpenSea, que é lugares que você compra NFTs. Isso são empresas globais. Tá? A gente tem um case de um cliente nosso que pegou, um parceiro, não é cliente, né? Pegou nossos 4 pilares e usou para terras, para fazendas na Amazônia. E está vendendo, com toda a regulamentação de proteção ambiental, pedaços de terra na Amazônia para quem quiser comprar online. Tá? Tudo de acordo com a regulamentação ambiental. Então, tu vê quanta coisa dá para criar, né? Tenho certeza que na cabeça de vocês aí tem um monte de ideias que daria para fazer. Então, esse case ficou famoso aqui, porque é uma pessoa de Porto Alegre, e ela não estava escrita idosa, né? A matéria era assim, professora de 82 anos, né? Foi a matéria que saiu aqui no G1 da RBS. Quando a matéria foi para a Globo Nacional, eu tenho quase certeza que o cara olhou e falou assim, pô, professora de 82 anos? Não, idosa. E ele botou por questões de repercussão, porque tem 2 palavras aqui que não combinam, né, pessoal? NFT e idosa. Vocês já pararam para ver isso? Né? Alguém aqui falou, né, que as pessoas mais jovens conhecem tecnologia. Como é que ela conseguiu comprar um NFT com 82 anos de idade? Simples, a gente fez o NFT desaparecer. Ficou a tecnologia tão invisível e tão fácil de usar que ela não precisou entender. Ela estava comprando um apartamento. Ela não tinha dinheiro para comprar, né? Ela não tinha dinheiro para comprar o apartamento inteiro, então ela comprou 20%. Esse é um caso que saiu muito na mídia, tá? Um outro caso que é legal olhar também aqui de Porto Alegre, lá do Sarandi, aqui do Sarandi, né, aqui perto. Essa era uma diarista, como o caso de várias pessoas que têm renda informal. E ela até ganha. Eu não vou falar que é a renda dela, mas assim, a renda da diarista é R$5 mil, R$6 mil. Ela pode comprar um apartamento e comprometer R$1.000, R$1.500 por mês. Então, essa pessoa, o que ela fez? Nós conseguimos um investidor que deu o dinheiro para ela fazer o financiamento e nós entregamos para o investidor, como o imóvel já estava digital, entregamos para o investidor o NFT, travado. Então, ela está pagando as parcelas. O que o investidor fez? Ele pediu para a gente colocar essa dívida lá no OpenSea para vender. E a gente não abriu ainda, mas a hora que a gente abrir, vai vender em questão de horas. Está cheio de gente com Bitcoin na mão, querendo comprar, né, dívida, porque aqui tem o interesse de 1% ao mês. Então, olha quanto desdobramento pode ocorrer com a tal da propriedade digital, né? Então, indo adiante aqui, né? Aqui eu trouxe um slide para vocês, só para vocês entenderem que impacto isso pode gerar na cadeia de valor. Com certeza, a maioria das pessoas aqui se encaixam, né, em alguma dessas verticais. Vertical de construção, vertical de listing, que a gente chama, né, que é onde lista os imóveis para vender, o pessoal de mediação, que estão aqui as imobiliárias, os corretores, aqui no meio tem a carteira, o pessoal de bancos, né, que é muito importante no setor de vocês, para fazer o funding, e para poder fazer funding tanto da obra quanto do consumidor. Existe o pessoal de renda, né, porque patrimônio e renda andam juntos, então toda a galera de renda. E, por último, um animal novo aí que está muito em alta, né, que é a tal das creditechs, que são as empresas que usam tecnologia para fazer home equity, financiamento. E aqui um grande exemplo é a própria Creditas. Se vocês olharem esse slide de baixo para cima, né, aqui embaixo está escrito blockchain, que é um animal que ninguém quer conhecer, né? Então, a gente abstrai esse animal. Essa é a ideia do case, por isso que as pessoas conseguiram fazer. E, do outro lado, ali tem os registros. Então, e não dá para desprezar, o registro é a base de tudo, tanto é que eles estão embaixo, o blockchain
e a entidade registral está embaixo da cadeia, suportando essa cadeia. E aqui vem uma camada de serviço para falar com cada um desses caras. Bom, aqui um pouquinho do pessoal que está envolvido, né? Esse case aqui eu fico muito feliz, que é um case de Porto Alegre, e aí vou ficar aqui à disposição, muito feliz aqui, para trocar um pouco de ideia, tenho certeza que as perguntas vão ser ótimas. Obrigado, pessoal.